Boa noite novamente. Vamos ver se agora vai. Reiniciei o celular. Reiniciei tudo aqui. Espero que agora eu consiga. Meu Deus, hoje foi difícil. Gente, a internet, eu não sei. Já reiniciei tudo aqui. Reiniciei até o celular, conforme me orientaram. Vamos ver se agora vai. Dr. Vitor, venha para a gente conseguir conversar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo de novo, né? Desculpa, gente, hoje o celular não tá legal, a internet não tá legal, não tá nada legal, tudo tá complicado. Tudo bom? Vitor, meu Deus, Vitor, vamos ver se agora vai. Me pede a solicitação. Olá, olá, meninas. Tudo bom? Conseguindo, Agora, Vitor? Nossa, Vitor do agora não. céu. Oi, Não, Clau. Oi, Vitor, me não, perdoa. ao Eu vivo é isso aí. reiniciei tudo, reiniciei celular, modem, Ah, tudo. Gente, você fez o olha, certo, é isso aí. não, hoje o dia foi assim abençoado, glória a Deus. Porque foi, mas sabe assim, teve tanta coisa. E aí, Vitor, é assim, olha, eu tô super Ah, feliz. Eu vou, né, ir direto ao ponto, que a minha sim, intenção, né, como de outras doutoras e as minhas colegas e amigas e alunas, é o que a gente quer ter tranquilidade para executar. Porque muitas vezes o que atrapalha é a ansiedade. A gente fala muito do medo, como eu disse, né? O medo atrapalha, sim. o medo talvez seja até não deixa a gente chegar no momento do procedimento, mas a ansiedade no trans-procedimento é muito chato, né? Às vezes o paciente levanta da cadeira e quer ir embora, às vezes o paciente começa a ter reações que você percebe que não é nada relacionado nem ao produto, nem ao anestésico, nem nada. É a ansiedade realmente do paciente, falta até o ar, você sabe, né, como que é. E era essa a minha É, dúvida. A gente consegue associar a hipnose do método VAS com os procedimentos da harmonização? com certeza. O que você está tocando no assunto da ansiedade, para nós dentistas, inclusive profissionais na área de saúde, é um dos pilares para que você tenha condições de poder atender o seu paciente e resolver o problema do seu paciente. Porque não chega a ser só o procedimento, mas vem o que antecede o procedimento e o pós-procedimento. As pessoas hoje, então, a ansiedade ela se exacerbou de uma tal forma que as pessoas, numa simples fila de banco, o que já era para que alguém pudesse assim, ter um momento para poder descontrair alguma coisa nesse sentido, para poder conseguir passar o tempo, né? Hoje chega a ficar até irritados. Então, você percebe que a ansiedade, ela realmente vem atrapalhando e muito as pessoas, de um modo geral. E está cada vez mais intenso. Tanto Exato. é que não só na ROF, mas em todas as especialidades da área da saúde, nós vamos além da odontologia. Então, você vê pacientes, por exemplo, pacientes renais, pacientes de ambulatório, é, é uma gama de pessoas que você começa a observar, e no caso, o método VAS é isso. Você ter a opção e você desenvolver as suas percepções para que você possa ter uma melhor atenção ao seu paciente e ter uma melhor síntese. Então, uma das coisas que a ansiedade vai fazer com que
se torne até um ponto delicado na ROF, por exemplo, é a expectativa que o paciente tem. Ah, é É sempre a demais, né? expectativa. E uma das questões que já começa no pré-procedimento, além da ansiedade, é a questão, por exemplo, da dor. Será que eu vou sentir dor? Como que vai ser esse procedimento? E isso vira um turbilhão na cabeça das pessoas e que realmente você começa, o profissional, ele fica assim, tá, e o que eu faço agora? Como que eu vou agir? É claro que muitos profissionais procuram, de uma certa forma intuitiva, para poder acalmar o paciente, coloca uma musiquinha mais tranquila, às vezes, se é possível, coloca uma meia-luz, né? Agora, até nós vamos descobrir na ROF se isso é ou não possível, porque, como eu costumo dizer, eu não sou especialista em ROF, mas o meu método, ele serve para você condicionar o seu paciente em quaisquer disciplinas, não só da odontologia, mas da área da saúde. Então, Ótimo. ansiedade, quando você tem o paciente mais controlado, mais condicionado, você realmente consegue trabalhar, atingir os seus objetivos e o melhor, aquilo que você falou. O profissional não sai estressado, não sai cansado, né? Parece que saiu de um UFC, De né? uma guerra, é. Eu costumo brincar. Parece que entrou no ringue e está ali malhando um monte. Porque é esta a rotina do profissional dentista. Tá? Exato. Imagina, se a ROF já é assim, imagina as outras disciplinas, bucomaxilo, implanto, meu Deus, eu vejo profissionais quando eu começo a conversar e eu falo, gente, olha, com esse método é muito tranquilo. Tá? Mas é Ótimo. bem isso. Então, assim, quando você tem condições de pré-condicionar o seu paciente, que é o ideal, para que você tenha um trans e um pós-procedimento que ele possa ser o mais tranquilo possível. Então, Vitor, esse método, ele consegue alcançar um nível de consciência do paciente, no sentido de também não ter aquela expectativa surreal, né? Aquela expectativa de separar, né? O que é emocional do paciente com o que é a expectativa correta, né? Com o que o procedimento pode entregar. Entendeu a minha pergunta? Ele tem essa Entendi. abrangência? Sim, porque na realidade aí nós vamos cair exatamente nessa palavrinha que eu disse, na expectativa. Porque tudo começa como? Dos primeiros contatos do paciente com você. E eu costumo dizer que um dos pilares do relacionamento profissional-paciente ou profissional-cliente, como queira chamar, o importante, o pilar, o primeiro pilar, é uma palavrinha de origem francesa, tá? Que é o rapport. O rapport nada mais é do que você estimular no seu interlocutor uma empatia, que ele se conecte àquilo que você está falando. E existem 9 passos que são fundamentais. O primeiro, contato visual. Mas um contato visual que seja harmônico, tá? E que não seja incomodativo, que a pessoa se sinta desconfortável. Segundo, a tua postura como profissional, e tem muitos profissionais, às vezes por vergonha ou porque são tímidos, geralmente você vê a postura do profissional, às vezes até ele, ou porque está sentindo dor, é muito curvada. Então eu costumo dizer, você precisa estar mais ereto, não arrogante, mas quando você tem um contato com o seu paciente, é importante que você esteja numa postura em que, e isso é uma linguagem não verbal, porque o teu paciente, como você, vão fazer a mesma intensidade de linguagem, Leitura, que é né? 80%. A Olha, leitura. Por que a ROF não trabalha com a estética? Por quê? É um encantamento. Eu estou definindo aqui, mas depois você me corrige se esse conceito estiver equivocado. Tá? Mas a ROF procura fazer o quê? Trazer exatamente isso, o encantamento, a harmonização entre as estruturas, tanto do rosto quanto do corpo, né?
O que acontece quando você está estabelecendo esse rapport? Uma das coisas também, além da tua postura, tá? E de você ter um contato visual com o seu paciente, é o teu timbre de voz, a rapidez ou a suavidade com que você fala. Se você fala muito alto ou muito baixo, tá? Procure ter as palavras bem articuladas, tá? Procure se fazer entender, porém sem falar muito rápido, sem agir com muita... porque se você está nervoso, ansioso, você vai passar para o seu paciente. Se você vai entrar para um procedimento e a sua mesa operatória, né, do procedimento, ela não está organizada e você, busca isso, busca aquilo, você mostra até uma Exagero. certa desorganização. Tudo isso, o seu paciente, ele pode às vezes nem estar totalmente atento, mas ele percebe, ele capta através das percepções, que nós temos 9 tipos de percepções, em que o teu paciente, ele vai ficar, ele absorve tudo isso. E quando ele absorve, se ele está inseguro, ele vai ficar mais inseguro ainda. Sim. Se ele está com medo, meu Deus, o que eu vou enfrentar aqui agora? E assim, a gente vê tantas notícias que acabam por denigrir essa especialidade que eu sou fã, eu acho maravilhosa, espetacular, sabe? Quiser aprender, até aprender um pouco, porque jura? eu acho assim, sim, por que não? Eu acho maravilhoso maravilhosa essa técnica, porque ela resgata a autoestima do Sim, paciente, muito. a segurança do paciente, né? Então, assim, você consegue receber desse seu paciente um que eu costumo dizer, gatilhos mentais, que é o da reciprocidade, que fica intrínseco no gatilho mental da reciprocidade, quando você dar algo a alguém, e esse alguém fica na intenção de lhe retribuir, você ganha a gratidão do seu paciente. Sim, sim. E a ROF, você tem a oportunidade de, ao terminar um procedimento, isso eu acredito, depois, professora, por favor, me corrija, Tá mas certo. você, ao terminar um procedimento, quantos pacientes que não se emocionam, não é Muitos se verdade? emocionam, muitos. Por isso que esse método, ele nos dá a capacidade de, ao mesmo tempo que você está encantando o teu paciente, você joga um estímulo e você, quando está treinado para ter uma percepção visual e uma percepção auditiva, você consegue captar as mensagens que lhe são passadas e ter uma síntese melhor. E com isso, lhe ajuda a ter um melhor diagnóstico e poder executar o seu tratamento, o seu procedimento da melhor maneira possível. E Exato. até eu queria te perguntar, por exemplo, o planejamento para a ROF, quais são os pilares para esse planejamento, professor? Para Que eu até mim, estou né? curioso. Porque para mim, nos meus conceitos, né? O primeiro passo é conhecer muito o seu paciente, né? Eu gosto de anamnese, né? A ficha de anamnese para mim, Sim. hoje em dia a minha anamnese ela é bem completa e acaba que eu tenho que marcar uma consulta só para anamnese, porque além da anamnese exame clínico, a gente tem uma anamnese de perfil emocional, né? Eu cansei de Legal. ter, a gente cansou de ter surpresas, né, Vitor? Porque a gente volta muito para o lado prático de agir, executar e planejar passo a passo, sendo que a parte mais importante é o perfil emocional. Eu gosto muito dessa parte, eu estudo muito essa parte, eu estou terminando a minha especialização em inteligência emocional, porque vi a necessidade de Puxa, que estudar legal. isso, né? Porque eu fui pega também de surpresa em muitas reações, e aquelas que eu te disse, né? Até durante o Sim, procedimento, crises de ansiedade diversas, enfim. Então, para mim, o primeiro pilar, o fundamental é o diagnóstico, é entender, né, a queixa principal do paciente, porque ele sempre tem uma queixa principal. Raramente eles não sabem o que eles querem, né? Eles sabem, né, pontualmente. A gente tenta alinhar o que eles querem com o que a gente enxerga tecnicamente o que é necessário. sim, Alinhar, então, toda essa questão, exame clínico, diagnóstico, com o perfil emocional,
para dali traçar o plano de tratamento. Porque tem pacientes imediatistas, tem pacientes que têm expectativas que nenhum procedimento vai curar aquilo que ele espera, não é o procedimento de harmonização, e aí muitas vezes eu realmente acabo tendo essa odontologia integrativa, né, que eu gosto muito, e encaminho um paciente para uma segunda avaliação mais técnica, porque eu tenho todo esse conhecimento, mas a gente percebe que tem casos que eu preciso encaminhar o paciente, até porque senão eu não vou conseguir ter um paciente satisfeito. E tudo que eu não quero, né, é não ter um paciente satisfeito, porque a gente trabalha aí com resultado, né, Vitor? Eu trabalho com resultado e as minhas indicações são boca a boca, realmente. Eu não gosto de postar muito, o meu público aqui da minha região é um público que acaba não autorizando tanto postar as fotos, e eu também fico já um pouco... É um público mais reservado, né? Eu já tenho essa também, eu fico pensando, essa exposição, eu não acho que também... Mas então eu conto muito com a indicação boca a boca, né? E dali eu não quero ter resultados onde eu não tenha um paciente satisfeito. Então, para mim, conhecer o paciente, diagnosticar corretamente o problema desse paciente e alinhar com a vontade que ele tem e o perfil emocional são os principais pilares para mim, né? Aí eu vou para a parte prática, porque a parte técnica, Vitor, graças a Deus, para mim é muito fácil eu falar e fazer um procedimento. Graças a Deus, hoje eu tenho um domínio técnico e cognitivo para isso, né? Esse não é o meu problema. Eu hoje vejo que o meu, talvez eu acho que o mais difícil é a gente entender o perfil emocional, alinhar e conseguir entregar exatamente, e também já modulando o paciente. Eu até ia te perguntar, existe no método VAS você condicionar o paciente antes de executar? Porque existe isso na pediatria, entendeu? Eu estou aqui então, guardando para te falar exatamente isso. Não é? Porque tem paciente que tem que ser condicionado com o tratamento da ROF, não dá para você chegar e fazer, não dá. Olha, eu vou, é claro, usar alguns jargões, algumas frases que são de uso do clínico geral, de modo geral, mas você pode fazer uma analogia para o seu dia a dia, no linguajar da ROF. Mas, por exemplo, o paciente chega no consultório, inclusive hoje chegou um caso, uma dentista que trabalha lá na clínica, ela ia atender uma pediatria, e a criança, ao subir, o pai vira e fala assim, eles vão arrancar o seu dente. Nossa, começou por aí. Não, pai delicado, né? Eu até brinquei depois com as secretárias, falei assim, nossa, é um elefante dentro de uma loja de cristal, né? Porque realmente, assim, super cuidadoso, né? Sim. E então, assim, foi uma pessoa... Aí, muito bem, tivemos que condicionar a criança e falei, esquece, atendimento aqui, hoje? Não. Aí eu assumi o atendimento. E o que é mais importante em qualquer atendimento? Você ao estabelecer o rapport, inicie estabelecendo âncoras mentais, fazendo associações a coisas que vão trazer para o paciente uma tranquilidade, uma serenidade durante o tratamento. Então, com o método, é claro que nós podemos, ao iniciar, existem técnicas que você vai relaxar o seu paciente e vai mudar o nível de onda cerebral do seu paciente, o nível de como ele percebe a realidade ao redor. E com estímulos que nós damos, porque assim, eu costumo dizer que tem 3 passos após estabelecer o rapport. Você dá uma instrução, faz a execução da técnica e depois, para finalizar, você faz uma prescrição, como se fosse uma prescrição medicamentosa, só que é uma prescrição de condicionamento do paciente. Então, como funciona isso na prática? Quer começar a encantar o seu paciente ao estar estabelecendo o rapport? Observe o seu paciente. Mulher é mais fácil. Porque mulher, você, por exemplo, você quer agradar uma mulher, fala assim, olha, o teu cabelo é maravilhoso, que cor que é essa do seu cabelo? Aí depois você pega, já emenda, fala assim, nossa, que brinco lindo que você está usando.
E para o dentista homem fazer isso, não é nada demais, porque nós trabalhamos com formas, com harmonização, com integração de cores. Então, nós somos obrigados, de uma maneira ou de outra, a ser observadores. A dentista mulher é muito mais fácil. E ela já emenda, então, no caso, você já emenda a terceira, o terceiro elogio. Experimente fazer isso no seu consultório. Imediatamente, a pessoa com quem você está conversando, ela passa a prestar atenção a você. Você já Sim, desperta o interesse, a empatia da pessoa, sabe? E se você sim, a conhece com um pouco mais de profundidade, fale da inteligência, fale do trabalho dela e assim do hobby dela, ou sim, seja, fale das qualidades positivas. sim. Sempre o dentista, de imediato, ele já quer entrar no procedimento, ele já quer falar, né, explicar às vezes, por exemplo, eu não sei as marcas de hoje, né, mas Botox, Botulin, tem várias outras, Tem. né, como é que chama? Tem várias, Botolift, né? Eu já não lembro mais. Tem Botulift, tem, como é que é? Acho que é na Estela, não, bota, uma que estimula, La Rota, tinha na uma que bota. estimulava até colágeno, mas Ah, não tem me vários. recordo agora. Elancê. Então, e aí o que que acontece? Você já quer começar a falar da marca, da qualidade do produto? Não, tem todo um momento, eu acredito. Isso eu até estou fazendo uma analogia com a Hoff, mas de um modo geral, para o cirurgião dentista na clínica, claro, o que você falou é espetacular, porque a anamnese ela tem que ser, além da queixa principal, você precisa entender qual é o estado emocional, como é a capacidade de compreensão do seu paciente. Sim. Existem perguntas, até no método VAS eu tenho uma anamnese que você praticamente identifica o perfil psíquico do paciente, de tão Ótimo. interessante que é. E isso lhe dá Uma condições, direção, substrato, te né? dá. Exato. E o teu tratamento, a tua anamnese, para chegar ao diagnóstico, ela se torna mais consistente. Você já tem mais informações sobre o seu paciente. Até se ele tem um tipo de pensamento de aprendizado, por exemplo, se ele é mais linear ou não. Exato. Até isso você consegue Sim. perceber no paciente. E quando você, ao iniciar, então, ao estabelecer o plano de tratamento, né, o diagnóstico já estabeleceu o plano de tratamento, você já começa aí a estabelecer também as âncoras. Porque ao chegar no procedimento, você pode colocar o seu paciente extremamente relaxado, que ele pode, inclusive, adormecer. Ele Certo. pode simplesmente adormecer e mesmo ele dormindo, entre aspas, você conduz o processo. Eu tenho lá no meu Instagram um procedimento de Hoff que a paciente ela tomou uma pequena fração de anestésico aqui Na base. nessa estrutura do nariz, na base do Uhum. nariz, que é extremamente dolorido, Muito. e ela nem contrai a glabela. Ela não contrai um músculo do rosto. Sabe por quê? Porque foi feito toda uma analgesia no rosto desta paciente com as âncoras. Estabelecidas as âncoras corretas, e uma vez elas sendo disparadas, o paciente começa então a, a, a executar o objetivo dessas âncoras. E o melhor de Certo. tudo, quando você faz isso, você estabelece também um vínculo emocional de relaxamento, de tranquilidade, de uma estabilidade do paciente emocional, que isto vai interferir nos resultados do seu tratamento. Agora Claro. imagina, quando você tem um paciente agitado, como que fica a tonicidade muscular, a tonicidade de pele, professora? Como que Ah, fica fica isso? contraída, né? E aí a gente não tem a mesma. É difícil você manipular tecido assim, né? E a gente acaba até podendo ter um erro de plano, podendo ter um acúmulo de produto, né? E claro que a gente não quer nada disso. Eu estava pensando sobre essa questão exatamente por conta desses problemas
no momento que você está tipo, na parte mais importante da execução, o paciente tem Sim. né, sei lá, um repente ali, às vezes nem é por dor, é por ansiedade, muitas vezes. Você sabe que a sua anestesia está correta, que não é. Então, isso pode muito interferir, até causar uma intercorrência mesmo, né, no procedimento. O que eu queria entender mais é assim, Uhum. você acha que o paciente, ele vai assinar um termo, existe isso? Que ele vai estar sob esse processo? E você Olha, acha que não é isso pode causar? necessário. Não. Como que Não, funciona? porque não tem contraindicação. Não tem contraindicações. Primeiro porque, assim, é um processo, é uma técnica muito antiga. E eu adaptei essa técnica durante esses 30 anos na minha clínica odontológica. Eu vim adaptando a técnica. E ela se tornou muito específica, tanto para o dentista, quanto também para o âmbito ambulatorial. Certo. Então, o profissional que ele vai manipular esse método em clínica, para ele é muito tranquilo, porque não há riscos algum. É claro que a gente procura no método, explica com muitos detalhes, inclusive a parte ética de como trabalhar, de como fazer, tá? De como você pode ter o seu paciente condicionado, controlado, e ele não se sentir agredido, ele não se sentir, não ter nenhuma intercorrência. E uma das coisas mais interessantes é que quando nós iniciamos esse processo, uma fera aqui, ó, entrando na sala. Tudo bom, professor? Professor Ricardo Thanos, esse aqui é uma fera, um grande amigo e uma referência no DTM e Seja bruxismo bem-vindo. no Brasil. Ou é uma fera. Bem-vindo, professor. E então o que que acontece? Acontece que quando você utiliza a técnica, imediatamente você, como eu falei, você altera o nível de onda cerebral. E eu quero chamar a atenção numa questão. Todos nós nos preocupamos com como vai o meu coração, como vai os meus rins, como vai os meus pulmões, como vão os meus órgãos internos. Mas muita gente se esquece do cérebro. O cérebro é um órgão que mente é algo subjetivo. O cérebro é um órgão que nós devemos ter imenso cuidado com ele. Esse é uma fera mesmo. Mas, assim, nós temos que ter um imenso cuidado com o nosso órgão, porque é dali que rege todas as nossas reações do corpo de equilíbrio emocional, circulatório, a pressão arterial, respiratório, as nossas funções vitais partem do cérebro, lá de dentro do nosso cérebro, do sistema nervoso central e autônomo. Começa por ali, tudo começa por ali. E aí nós temos o córtex cerebral, nós temos o sistema límbico. O sistema límbico, gente, é uma das coisas, vale a pena estudar. Porque quando você começa a entender quais são as funções, por exemplo, de um hipotálamo, de um hipocampo, de um giro cingulado, de uma amígdala cerebral, quando você começa a entender tudo isso, você fala, poxa, que interessante. No método, quando nós começamos o processo, imediatamente há um leve aumento da pressão arterial. Logo depois, imediatamente, começa a ter um equilíbrio da pressão arterial. E olha que interessante, quando está sendo realizado a ROF, você percebe sangramentos. Você consegue controlar o sangramento, além da relaxação musculatura esquelética, né, a tonicidade da cutis, você consegue também controlar o sangramento desse teu paciente. E o mais interessante, as percepções. Agora, recentemente, eu estava num instituto aqui em Balneário Camboriú e apareceu um professor que precisava fazer um procedimento simples, né? Mas que eu acredito que deve ser um pouco dolorido. Assim, sem fazer anestesia nenhuma, que foi estimulação de Colágeno. colágeno.
Dói. E eu confesso para vocês, tá? Quando eu vejo o tamanho da agulha, eu fico de perna bamba. Fico, meu Deus. Tem agulha, tem cânula, tem tudo. E Mas é dói. tudo o primeiro momento, né? Porém, só que o Sim, resultado é espetacular. O resultado é espetacular, né? E o que que aconteceu? Aí eu estava lá e já estava gravando alguns procedimentos com a técnica, e aí ele me chamou. E imediatamente eu falei, tudo bem, você quer aplicar um pouquinho de anestesia ou dá para fazer sem anestesia? Foi claro que dá para fazer sem anestesia. E foi feito. Então nós temos ali, foi uma verdadeira aula, o vídeo ele está na íntegra, tanto no meu Instagram, quanto na minha página do YouTube. E dá para ver o lado como começou, o outro lado como foi, ela estava sentindo o líquido entrar abaixo da derme. É derme que seria o a correto gente dizer, aplica no professor? subcutâneo. A gente aplica. Subcutâneo. Então tá. Então aplica. Ela estava sentindo no Sim, abaixo da subcutâneo derme, o exatamente. líquido ser. Então, o líquido ser introduzido. E o que que Olha, aconteceu? Imediatamente eu coloquei da seguinte forma: a partir de agora, esse líquido está bem gelado, porém confortável a você. Isso são âncoras mentais. Agora, olha só, eu estabeleci o emocional. Eu falei assim: está gelado, porém confortável a você. Então, não adianta você só dar um estímulo para estabelecer a âncora, mas você precisa agregar a parte emocional. E ao fazer isso, simplesmente a percepção do líquido entrar, ela deixou de perceber. eu ia até te O que era perguntar para isso, ela sim. instante. Eu não eu ia te Fica à perguntar vontade. exatamente isso. Se os pacientes sentem durante o trans, né, procedimento transoperatório, se eles sentem essas sensações, se eles conseguem relatar ou se eles ficam totalmente em estado de sonolência, ou depende de cada paciente, ou depende de cada estado Não, emocional. então, você, por exemplo, é interessante porque eu acredito que na ROF é muito importante a interação cognitiva, né? Você perguntar e o paciente responder e você, E às vai vezes, direcionar. manipular e tudo, né? Uhum. Então, e às vezes você, por exemplo, mesmo estando com relaxação, às vezes há momentos que você precisa voltar à tonificação para poder perceber aonde vai ter marca de expressão. Eu acredito que Sim, seja assim. Se eu estiver sim. equivocado, por favor, me corrija. Não, sim. Mas, e ao fazer isso, você está, por exemplo, com uma relaxação muscular, mas você precisa de tonicidade. Você pode, olha, permanecendo nesse nível que você está, você vai abrir os olhos e conversar comigo. A pessoa continua com o mesmo nível de frequência cerebral, porém, ela é capaz de executar as funções normais de poder conversar e tudo. E se você necessita, por exemplo, ó, esse lado, o seu lado direito está completamente relaxado. E o lado esquerdo, aqui, aonde eu estou tocando, você vai voltando com a sua tonificação normal, habitual, e vai tocando. É interessante porque você vai manipulando, entre aspas, as reações do paciente para que você possa executar os seus procedimentos. Ótimo. E isso para a ROF é muito importante. Exatamente. E assim, Vitor, você consegue, e se você passa o seu método, quanto tempo é necessário para que o dentista consiga replicar essa técnica? É muito difícil? Tem um método que depende de alguma qualidade, ou qualquer dentista ele tem condições de replicar isso? Então, eu já desenvolvi uma didática para que as pessoas possam aprender o mais rápido possível. E hoje me perguntaram sobre isso. Se quanto tempo levaria para se aprender? Muito bem. O método que nós temos, ele está inclusive online. Nós vamos recomeçar com o presencial, mas por causa da pandemia, a gente está sendo um pouco mais cauteloso. Porém, no online, são 4 módulos em que eu sugiro que a pessoa faça um módulo por semana. No primeiro módulo, já quando tem a aula teórica do pestanejamento sincrônico, eu digo, pode arrumar o seu paciente modelo e iniciar o método.
comece a fazer e executar o método. Ou seja, na primeira semana você já inicia. E nós temos um grupo fechado dos alunos de WhatsApp, e eu também faço questão sempre de ter acesso aos alunos. É claro que com online está ficando um pouco mais tumultuado. Mas à Abrange medida muito do mais possível eu vou... pessoas, né? Abrange. Nossa, e como? Mas assim, à medida do possível eu procuro ser o mais acessível possível, dar atenção a todos. E é claro que eu prefiro sempre, a dúvida de um eu coloco no grupo, porque aí eu esclareço para todos. Nós temos também a comunidade dentro da plataforma, porque eu tenho uma plataforma de ensino Que própria, legal. minha, específica. Jura? E sim, e lá eu tenho uma comunidade também para o pessoal. E nós temos de 15 em 15 dias uma mentoria. Então, eu procuro sempre estar dando aos alunos um suporte, um feedback, porque o que eu quero é isso, alunos enganjados que desenvolvam um método, porque assim, é uma nova odontologia, é uma nova perspectiva do profissional de saúde e da odontologia, principalmente, poder executar esta técnica, que é uma técnica que assim, é praticamente quase que exclusiva, porque eu peguei durante 30 anos o que eu aprendi executando as técnicas no meu consultório, compilei as técnicas de forma mais específica para que você, por exemplo, você pode relaxar um paciente usando o seu refletor. Ótimo. Olha que interessante. Que bom. Você pega o refletor, tem uma maneira correta de você trabalhar o refletor, enquanto ele vai olhando o refletor, você o coloca num estado de relaxamento. Então, assim, o paciente começa vamos dizer assim, você distrai a percepção Sim. do Você seu tira o paciente foco, né? e Tira o foco do tira o problema para o foco. foco de uma. Isso aí é quebra de padrão. É uma Sim, quebra de sim. padrão. Porque o que o paciente espera? Espera que você, ao terminar o plano de tratamento e tal, falou assim, agora nós vamos para a execução. O que ele espera? Ele espera sentar na cadeira odontológica, tá? E aí você vir com a agulha e falou, calma que não vai doer nada não, vai ser rápido. Não, você muda toda A dinâmica. essa forma de interpelar, de arguir de falar com o seu paciente, e as suas atitudes já começam, os seus procedimentos já começam a ser diferentes. E daí o paciente fala, mas peraí, o que ele vai fazer? Porque não é isso que eu estava esperando. Ele tem um roteiro estabelecido na cabeça dele. Tem. E é isso que o dentista, o profissional de saúde, precisa entender. Por que às vezes a gente vê, né, por exemplo, às vezes nas redes sociais, tem muito um vídeo que viralizou, um médico para aplicar uma simples injeção num bebezinho. Aí ele fica brincando, 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 brincando e cantarolando e pega a agulha, daqui a pouco ele toca na perninha da criança e tal, daqui a pouco ele tira, segura e aplica. E a criança não percebe, porque não dá tempo dela. É claro que ali para ela é uma novidade, mas houve uma quebra da atenção. Ali até não é nem quebra de padrão, mas da atenção da pessoa. Sim. E com isso ela se distrai, é um bebezinho, e não tem choro, fica uma coisa agradável. Ele às vezes ele pode até ter uma percepção da agulha entrando. Só que com o método você anestesia a região que vai ser feito agora o termo correto me fala. Procedimento. Mas é punção que fala? É o pertuito, a injeção, né? O pertuito. Pertuito, né? Acho que punção já é mais para remoção, área ambulatorial. Né? E aí o que acontece? É pertuito, né? Então, assim, quando você vai fazer, por exemplo, né, o pertuito, é importante porque você tem como estabelecer essa âncora, primeiro, tendo relaxação muscular. Segundo, quebrando a tensão do seu paciente, fazendo quebra de padrão. Terceiro, promover, além da relaxação, promover uma analgesia do local. E quarto, você controla o sangramento. Mas eu vou anestesiar, Vitor? Tudo bem. Só que ao invés, por exemplo, você sabe que aqui no forame infraorbitário nós temos os forames, né? Supra, infra e aqui o metaniano. Quando nós damos 1/3 do anestube,
Um terço. Nós vamos ter mais ou menos uma média de 3 horas de anestesiamento. Com a técnica, você pode dar a metade de um terço e aumentar de 3 para 4, 5, até 6 horas. Nossa. Sim, tem agora um procedimento que nós vamos fazer com um médico no Equador, via online. São 8 horas de implante capilar. 8 horas. Nossa, que Nós vamos legal. usar o método. Nós vamos usar o Ótimo. método, que é extremamente dolorido, Sim, sabe? E eu ele comentou sei, para o Vitor, conheço. é muito dolorido. Então, e aí ele falou, vai durar 8 horas. Como é que nós vamos fazer? Não tem problema. Vamos estabelecer o condicionamento do paciente, eu estabeleço as âncoras e você pode trabalhar tranquilamente, não tem problema nenhum. Sabe? Ótimo. E isso vai ser feito online, porque eu nem Não vou lá no precisa, Equador agora. né? Você pode fazer todos Exato, os dá para comandos fazer na voz, né? exatamente. É isso que eu ia te Claro. perguntar. Você faz os comandos somente de voz ou tem comando de toque? Comando de. Não, Entendeu? aí você estabelece, entendi. É a comunicação. Vamos lá. Como você comunica, depende de cada paciente. Como eu, fa Existem. como eu falei, são 9 tipos de percepção. Ah, 9. Mas mas as mais importantes é visual, auditivo e sinestésico, É. tá? A visual remonta da nossa história, a história da humanidade, porque tanto a visual quanto o auditivo, o homem pré-histórico, ele necessitava por sobrevivência, tanto para caçar e para evitar ser caçado, que ele tivesse uma atenção maior, tanto para o que ele olhava, quanto para o que ele escutava. E essas percepções são as que mais se desenvolveram no ser humano. Por isso que as artes, música, Pintura. as artes de um modo geral, pintura, o que acontece? Elas se desenvolveram mais e ganharam um destaque maior por causa disso. Né? Ótimo. E por que, por exemplo, no caso a ROF, ela se torna tão importante? Porque é visual para quem está vendo. Tá? Agora, para quem está na condição de paciente, aí você tem a sensação sinestésica, a percepção sinestésica. Então, há pessoas que você, para estabelecer esse método, para executar o método, às vezes é necessário você tocar na pessoa. Só que com a anamnese, com o rapport, você já começa a ter uma leitura desta pessoa. Então, será que essa pessoa ela é auditivo, visual ou sinestésico? Certo. E existe, eu quando falo para pessoas que eu não sei para quem eu estou falando, eu costumo dizer assim, a mesma frase, tá? Mas é claro que no meu discurso eu entro de várias formas. Veja o que eu vou te dizer agora. Escute o que eu tenho para te dizer agora. Sinta, perceba o que eu estou te dizendo agora. Então, eu mudo a forma como eu estou falando para que isso entre no inconsciente da pessoa. Uhum. Porque uma das coisas, esse método é uma forma que nós vencemos um fator crítico das pessoas. Porque quando nós estamos despertos, nós temos um fator crítico. Quando há linguagens, por exemplo, quando eu falei de gatilhos mentais, o gatilho mental é muito interessante, porque você não fala para o consciente da pessoa, ele vai direto para o inconsciente. Sim, E você ele dá reage esses insumos. inconscientemente, né, também. Exato. O dentista usa isso assim, a torta e direita, o antes e o depois, por exemplo, é o gatilho mental da prova. Tá? Eu falei da reciprocidade. Quando você surpreende alguém e dá alguma coisa para ela, pode ter certeza que lá no inconsciente dela, fala, nossa, eu tenho que retribuir isso. E ao mesmo tempo você desperta na pessoa o sentimento de gratidão. Exato. Ela vai se sentir grata a você por. Então, assim, sempre ter um presentinho, um mimo, né? Um agrado, para né? presentear, um agrado.
para poder ter com o seu, para surpreender o seu paciente. Então, Exato. quando você vai estabelecer essa técnica, você pode simplesmente falar, e se você não tem condições de tocar e a pessoa, ela simplesmente vai ouvir, então aí existe essa técnica, esse jeitinho que eu já te falei aqui, que eu falei contigo, essa adaptação. Veja o que eu estou te dizendo. Escute o que estou te dizendo. Perceba o que eu estou te dizendo. Então, Sim. eu tenho alguns vídeos gravados na internet, já remonta a 2003, com as técnicas para que a pessoa possa relaxar para dormir, para diminuir a ansiedade, para ela fazer nela mesma. E a linguagem que eu uso é exatamente essa. Então, eu uso uma linguagem universal para que Sim. todo tipo de pessoa possa captar a mensagem e trazer para ela. Muito bom, gostei. Ô, Vitor, a gente pode então combinar uma próxima live para você começar a comentar um pouquinho sobre a parte, não da técnica, mas assim, o perfil emocional, quais são os principais pontos que você analisa, para que a gente consiga ir direcionando aí e os profissionais que nos assistem começar a entender um pouquinho da importância, né, desse conhecimento, dessa parte emocional. Tanto que existem diversos tipos de pacientes, para que a gente tenha também Sim. um meio de entender para poder diagnosticar, porque a gente vai ter que comunicar de acordo com cada paciente, né? Mas para eu comunicar de acordo com ele, eu preciso entender quem ele é, né? E para Exato. isso, Isso aí sem sombra de dúvida. Isso é sem sombra de dúvida. Mas, por exemplo, eu não sei se na ROF é necessário fazer, por exemplo, uma sedação no paciente. Vocês chegam a fazer sedação? olha, tem casos cirúrgicos que sim, né? Tem pacientes que são Tá. muito ansiosos, né? Tem pacientes que, não, que querem muito fazer uma bichectomia, mas que não tem condições, não dá para fazer, né? Então, às Sim. vezes, depende de cada caso, né? Depende exatamente do emocional do paciente, né? Porque dor ele não vai Existe sentir. uma Dor ele técnica? não vai sentir. Ah, claro. Então, mas aí é que tá. Existe uma técnica que, assim, eu costumo. Agora não, que eu já estou mais tranquilo, já diminuí um pouco o meu ritmo na odontologia, mas eu operei muito em hospitais. Unimed, então, centro cirúrgico, pacientes sindrômicos, operei demais. E mesmo com o paciente com anestesia, você consegue estabelecer um vínculo com ele através desse método, e tipo, movimento de língua, o sangramento, salivação, de novo, relaxação muscular, abertura de boca. Existe um nome de uma técnica que se chama catalepsia articular da ATM. É você promover, tá, não enrijecimento, mas a estabilização da abertura da boca. Então, é Ótimo, espetacular, é sensacional. ótimo. Agora, mais uma coisa que eu queria dizer, para o paciente de Hoff, por exemplo, e se você necessita fazer um procedimento que pode ser um pouco mais delicado para o paciente, você pode estabelecer uma âncora enquanto ele dorme. Há um procedimento, e inclusive nós explicamos, quando o Thanos entrou, a gente vem conversando muito, eu venho falando com ele, por exemplo, a questão do sono, que tem muito a ver com bruxismo, né? Muito. Porém, nós temos ali a fase não REM e REM. Fase não REM, fase 1, 2 e 3, fase não REM. Quando você, na fase 2, é que ocorre os microdespertares, uma arritmia, o paciente começa então a promover o ranger de dentes, que chega um Apertamento, ciclo de apertamento de 3 a 5 minutos. Só que são pequenos episódios. Mas nesta fase do sono 2, nós podemos estabelecer âncoras enquanto o paciente dorme. Por exemplo, eu já cansei de ensinar os meus alunos a controlar a enurese noturna dos filhos. Xixi na ótimo. cama, Sim, ótimo. tá? Para acabar com isso. Agora, imagina você condicionar o seu paciente que vai passar por um procedimento de Hoff, que é um pouco delicado, você vai fazer o método ao vivo e a cores com o seu paciente, porém, você pode gravar alguns áudios
e no momento certo, da forma correta que a gente ensina, entra na fase 2, porque tem um momento certinho para funcionar. Se perder o time, não vai funcionar. Então, ele é bem cronometrado mesmo. Você coloca a instrução. E ao fazer essa instrução, o seu paciente começa a relaxar. E vai ter relatos assim, que, olha, que coisa estranha, eu estou vindo para cá, estou ficando tranquilo. Eu estou me sentindo bem. Mas ocorre lá no sono. Começa tudo ali. Você pode condicionar o paciente. É como se ele tomasse, ó, você vai tomar esse remedinho aqui para relaxar. Mas na realidade, ó, você vai, enquanto você dorme, pede alguém que tenha do convívio familiar da pessoa para que marque cronômetro e coloque no momento certo o O áudio. áudio. E isso Mas aí, gente, aí, tem ô, um Vitor, uma efeito. dúvida. Você, o Ah, profissional que vai executar o procedimento, ele precisa estar sempre fazendo a manutenção da indução, porque senão aí ele consegue fazer as duas coisas, entende? sim, mas assim, não, aí é que tá. Para o profissional que depois que ele treina e se habitua com o método, se torna algo natural. Fica Porque automático. exato, porque assim, você vai, dependendo do nível que a pessoa entra. Nós temos um nível mais superficial, que nós chamamos de pinoidal, nós temos um nível leve, médio, tá? Ou moderado, profundo e esdeio. A maioria dos dentistas vão trabalhar no nível médio. E o nível médio, você já consegue fazer controle de sangramento, analgesia, abertura de boca, controle da movimento de Ótimo. língua, salivação. Nesse nível, é interessante que você, não toda hora, de uma forma maçante, mas você está fazendo o procedimento e você começa a dizer assim: você continua num nível de relaxamento profundo. A sua mente trabalha a seu favor. Ponto. Vai fazer o seu procedimento tranquilo. Você vai iniciar um procedimento, você pode dizer, aonde estou tocando está completamente anestesiado, adormecido e esquecido. Adormecido e esquecido. E vai fazer o procedimento. Não tem que ficar. Porque, inclusive, é interessante, tá, gente? A nossa linguagem muda da forma habitual de falar. Porque com o paciente condicionado e relaxado, o cérebro ele capta de uma outra maneira. E há um certo delay, porque ele vai Uhum. captar e depois ele vai processar. Então, é algo assim, eu costumo brincar, falo assim, gente, é devagar que eu estou com pressa. Não adianta querer correr, querer. Não, é devagar. É procedimento bem devagar. Porque quando você percebe, você já realizou, sem estresse, o seu paciente também, e é muito. Agora, recentemente, esse final de semana, nós fizemos uma criança de 10 anos. E ela é extremamente ansiosa. E foi feito, abrir a live mostrando ao vivo ali, ao vivo e a cores. Tudo, todas as intercorrências, como é que ocorreu, como é que eu fiz. Quem acompanhou viu, foi 1 hora e pouco ao todo de tudo, explicando depois. Tudo. Porém, com 32 minutos, ela já tinha sido extraído 4 molares descidos, sem nenhum problema. E no último, ela quis ter uma crise de ansiedade. Só que com a âncora que eu fiz com ela, imediatamente eu voltei à âncora, disparei a âncora e fiz o controle emocional da paciente. Uma criança de Ótimo. 10 anos. E no Muito bom. final tem o relato dela, o que ela achou e tudo. Então, assim, ela falou assim: nossa, foi gostoso demais. Eu acho. A minha amiguinha falou que ia doer muito. E não doeu nada. Então, assim, imagina, se para uma criança funciona, imagina para um adulto. Basta o paciente, ele está esperando que você pegue na mão dele e o conduza. Porque nós somos isto, nós Exato. somos os condutores, nós é que conduzimos o nosso paciente a ter uma melhor saúde, uma melhor estética, uma melhor qualidade de vida, a se tornar uma pessoa melhor. Esta é a nossa função de promotores de saúde, sabe? De poder pegar na mão do seu paciente e dar a ele esta condição, dele poder realmente confiar em você, se entregar a você. Sim, eu amei, né? Vou finalizar aqui com você, porque
Na verdade, a gente já está em mais de uma hora, mas eu amei. Só não sei Perfeito. se é fácil de replicar, né? Muito fácil de eu escutar, né? Eu acho que na hora de replicar, eu acho que deve realmente existir um treinamento. É aquilo que você falou, a comunicação é tudo, mas a comunicação é treinável, né? Então, eu acredito que Sim. seja viável, né, para nós replicarmos a sua técnica e eu amei. Vamos... A gente tem que ter todas as cartas na manga, eu penso assim, tá? Porque a gente Aham. pode ser que a gente consiga surpreender aí os nossos pacientes com um tratamento bem mais agradável e isso a longo prazo gera um retorno muito bom, né, Vitor? O que a gente pensa isso a longo Eu te prazo pergunto, é uma felicidade do seu paciente completa, né? mais claro, assim, ó, eu que nunca fiz, por exemplo, ROF, tá? Eu acredito, se eu começar a estudar e a praticar, aí vai da minha dedicação também. Mas se eu Sim. me dedicar, se eu estudar, com certeza eu posso me tornar um professor, o Cris Caran de calças, né? Obrigada. Então, Tornar um assim, eu posso Vitor me tornar Vaz de calça, de saia, né? de saia, né? É, Então, assim, é muito. Tudo depende. Os grandes jogadores, os grandes gênios da humanidade, é, sabe, treinaram, né? veio através. É claro que uns nasceram já, mas eles conseguiram extrapolar o conhecimento através de quê? Exercitando as habilidades. E quando Sim. você aprende essa habilidade, você se dedicando também, claro que você vai ter grandes resultados com ela, porque ela é muito fácil. Sabe? Nós já fazemos algumas coisas. Sabe, eu vou dar um exemplo. No marketing, nós temos muito um fundamento chamado pregnância, que nós estudamos na Gestalt. Já viram aquele chinelo da Adidas, que vem duas, na realidade a propaganda é assim, são duas tiras, escrito Adidas, e vem uma faixa preta. Aquilo ali representa um chinelo. Então, quando se junta alguns elementos, você tem um resultado final. E nada mais é o conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida, ele vai nos proporcionar exatamente isso. Poder estabelecer novas habilidades, esquecer algumas, inclusive até um dom, tá? E é uma habilidade, esquecer habilidades que não são interessantes para nós, conhecimentos que não são interessantes para nós. Então, quando nós conseguimos aglutinar e agrupar conhecimentos, nós conseguimos também desenvolver habilidades. E essas habilidades é acessível a todos. Todos nós podemos ter isso. Eu acredito. Vitor, quero te agradecer, tá? Eu tenho aí ainda uns trabalhos para ler, ter uma banca de defesa de especialização amanhã. Eu tenho alguns trabalhos para Perfeito. ler ainda, mas eu amei, de verdade. Estou bem curiosa para saber como é essa técnica. Quero te agradecer demais. E vamos ver se a gente consegue aí. Vou entrar aí nas suas mídias para eu dar uma pesquisada nos seus vídeos, porque é uma coisa muito legal, muito interessante. Eu não achava que fosse necessário, mas a cada dia eu vejo a necessidade da gente ter um controle mais agradável e controlando a ansiedade aí do nosso paciente. Quero te agradecer e até a próxima. Vamos ver quando a gente consegue se encontrar de novo. Obrigado, viu? Um abraço para todo mundo que esteve com a gente até agora. Né? Deixar meu abraço a todos, um abraço para você. Foi um prazer falar com você. Prazer Viu? foi E meu. também eu já estou olhando, eu já estou dando uma namorada nas suas redes sociais, estou vendo muita coisa interessante, muita coisa bacana. Com certeza, nós vamos ter oportunidades de ter novos encontros aqui, né? Se Deus Para poder quiser. falar de assuntos bem Eu vou te interessantes. ensinar ROF e você vai me ensinar a hipnotizar alguém. Porque eu vou aprender Com para certeza. fazer uma hipnose também já em pessoas que eu preciso hipnotizar mesmo, né? Que não são os meus pacientes. De repente dá certo também, né? Vou usar essa tática Dá, com sua. certeza. Quando você domina a técnica, fica tudo mais fácil, fica tudo mais tranquilo, com Então, certeza. combinado. A gente vai fazer essa troca. Obrigada, viu, amei? Boa noite. Tá bom, Obrigada a querida. todos que nos Valeu. acompanharam. Um beijo. 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 Até Tchau, mais. tchau. Até.